Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ver sobre os dons do Espírito Santo. Quantos e quais são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo são 7. Se alguém quer se crismar um dia, tem que saber isso, hein? De cor e salteado. 7 dons do Espírito Santo. Primeiro, sabedoria. Segundo, entendimento. Terceiro, conselho. Quarto, fortaleza. Quinto, ciência. Sexto, piedade. E sétimo, temor de Deus. Não confundir com o que nós vimos ontem com a virtude da fortaleza. Uma coisa é a virtude da fortaleza, outra coisa é o dom de fortaleza. Mas vamos lá. Para que servem os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo servem para nos confirmar na fé, na esperança e na caridade, e para nos tornar solícitos aos atos das virtudes necessárias para conseguir a perfeição cristã. Então nós vimos, os senhores percebam que há um vínculo entre uma verdade com outra. Nós vimos as virtudes teologais. Agora, para robustecer a fé, a esperança e a caridade, Deus dá os 7 dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo é chamado dom porque é um presente de Deus, digamos assim, palavras simples. E eles, por assim dizer, vou usar uma comparação, uma analogia, é como um barco movido a vela. Então, os senhores imaginem que Deus coloque 7 velas no nosso barco da nossa alma. O que acontece? O barco movido a velas, o vento sopra, vento empolpa, aí ele vai em direção que o vento está soprando, certo? E se a direção não é favorável, se baixa as velas. Pois então, salvando o desfavor do vento, quando nós temos os dons do Espírito Santo, Deus sopra em nossa alma sobre essas velas, que são 7 dons que nos levam para Ele. Nunca haverá vento em contra, por isso não é bom abaixar as velas nunca. Então é diferente chegar a Deus pelas virtudes que chegar a Deus pelos dons. Obviamente que os dons supõem as virtudes, certo? Os dons supõem as virtudes. Mas só que os dons têm uma modalidade humana ainda. Esforços próprios para adquirir atos repetidos que se transformam em hábitos. Com a graça de Deus. Agora, quando são os dons, é o sopro do Espírito Santo. Por isso, a moção dos dons é alta santidade. Aí vamos entender por que um santo não pastava para rezar. Ele não pastava para ser caridoso. Ele não via o sofrimento e estava até feliz por isso. Porque uma coisa é o exercício das virtudes, aí a gente tem que aguentar a dor, suportar, não se queixar, e até aquilo virar algo que flua, o hábito. Agora, quando é o dom do Espírito Santo, só a força de Deus. Entre a força humana com a graça de Deus e a força de Deus somente, há um abismo de diferença. Os senhores me entendem? Então, quando nós estamos obrando em virtudes, obviamente sobrenaturais, existe uma parte nossa e uma parte de Deus. Agora, os dons é o fluxo da graça do Espírito Santo como um manancial ali que jorra e é de Deus. Então, são 7, nem a mais nem a menos. Então, primeiro vimos que serve para nos confirmar na fé, esperança e caridade e para nos tornar solícito aos atos das virtudes necessárias para conseguir a perfeição cristã. Então, repito, eles são além das virtudes. Mas só que também, quando uma pessoa está movida pelos dons do Espírito Santo, as virtudes dela ficam aguçadíssimas. E agora é impossível estar baixo moção dos dons sem as virtudes. Tudo começa no começo. Virtudes. O comum da vida de um cristão, virtudes. E a virtude, quando está bem na alma, aí vai ser depois a obra do Espírito Santo, os seus dons. Agora sim, nós temos os dons porque recebemos o batismo, o crisma. Outra coisa é ter o uso desses dons, entende? Mas vamos ver, então, 7. O que é sabedoria?
A sabedoria é um dom pelo qual nós, elevando o espírito acima das coisas terrenas e frágeis, contemplamos as eternas, isto é, a verdade que é Deus, no qual pomos nossa complacência, amando-o como a nosso sumo bem. Então, senhores, quando uma alma estiver movida pelo Espírito Santo com o dom de sabedoria, ela vai saber se elevar das coisas terrenas. Um exemplo disso, bom, em São Francisco é mais piedade, mas muitos santos no caso, mas em todo caso vamos simplificar. Todas as coisas que ocorrem na nossa vida, não existe acaso, sorte não existe. Quando nós sabemos enxergar a ação de Deus naquilo que, entre aspas, chamamos acaso, fortuito, sorte, como quiserem, é o espírito de sabedoria que está agindo. Tampouco é para ficar dando significado a qualquer coisa, não é isso. Mas como nada acontece por acaso e tudo tem uma razão, quando nós enxergamos as razões de Deus por detrás dos acontecimentos, sabedoria. Entendem? Entendimento é um dom pelo qual nos é facilitada, quanto possível ao homem mortal, a inteligência das verdades da fé e dos divinos mistérios, os quais não podemos conhecer com as luzes naturais da nossa razão. Este dom se alia com a fé, porque a fé nós conhecemos, mas todos nós conhecemos todas as verdades da religião? Não. Por isso temos que estudar. Mas olha, mesmo São Tomás de Aquino, ele morreu sem ter estudado tudo, hein? Não é verdade? Quem pôde estudar toda a religião? Não dá. Por isso no céu a fé, com a visão de Deus, tudo se explica, tudo se entende. Agora, dada a fragilidade do homem para entender coisas sublimes, dom de entendimento. Para entender as verdades reveladas. Que é o conselho? O conselho é um dom pelo qual, nas dúvidas e incertezas da vida humana, conhecemos o que mais convém à glória de Deus e à nossa salvação e à do próximo. Este dom se alia com a virtude da prudência. Quando nós estamos num perrengue, não há saída em lugar nenhum, labirinto, tem entrada, não tem saída. O que acontece? É prudente pedir conselho para alguém. Nós não temos quem nos aconselhar. Divino Espírito Santo. E aí todo mundo já passou por isso, suponho. Dá uns 5 minutos de sei lá o quê. Este sei lá o quê é uma iluminação do Espírito Santo sem precisar entrar no grupo de oração. Que de repente tudo que era impossível de enxergar, trevas, saída encontrada. Pode ser o anjo da guarda, o Divino Espírito Santo, em todo caso, quando a alma está abaixo da ação de Deus, conselho. Que é a fortaleza? A fortaleza é um dom que nos incute energia e coragem para observar fielmente a santa lei de Deus e da Igreja, vencendo todos os obstáculos e assaltos dos nossos inimigos. Então vimos que a virtude da fortaleza nos dá coragem. Aqui há mesmo mais com uma modalidade diferente. E aqui o catecismo se limita a dizer para guardar fielmente a santa lei de Deus, vencendo os obstáculos que os inimigos da religião e da alma colocam. Então os senhores vão entender, aqui o católico anda com pouca fortaleza, porque falta virtude da fortaleza e falta exercício do nome do Espírito Santo. Vamos entender porque os santos não são covardes, medrosos, frouxos, lesados. Porque se uma alma baixa a virtude da fortaleza já é inquebrantável, imagine baixo o dom da fortaleza. Ela é blindada nos seus temores, nas suas incertezas. Pois então, dom da fortaleza que se alia à virtude da fortaleza. Que é a ciência? A ciência é um dom pelo qual julgamos retamente as coisas criadas e conhecemos o modo de bem usar delas e de as dirigir ao último fim, que é Deus. Nesse caso, também se alia a virtude da prudência.
senhores veem que as virtudes estão todas unidas, as teologais, as morais, as cardeais e os dons do Espírito Santo. Que é piedade? Piedade é um dom pelo qual veneramos e amamos a Deus e aos santos e conservamos ânimo bondoso e benévolo para com o próximo por amor de Deus. Aqui é São Francisco de Assis. Quando nós vemos São Francisco chamar irmão vento, fogo, irmão burro, não era o irmão dele que era burro, mas os asnos e tudo de irmão, por quê? Dom de piedade. Essa simplicidade que enxerga uma profundidade que nós não enxergamos, que Deus é a causa de todas as coisas. E que, de certo modo, nós somos também criaturas. E aí somos irmãos dessas coisas, como criaturas. Como filhos adotivos, não, eles são animais brutos e nós somos animais racionais. Mas isso é a profundidade, da sutileza, do dom da piedade. Agora, a piedade, sem esta fineza em São Francisco, é o caso de tratar as coisas de Deus com respeito e veneração. Por isso nós dizemos atos de piedade para as práticas de religião. Supõe o dom de piedade, tratar Deus com a honra que Ele merece, o terço, porque é bento com carinho, as coisas que não são do jeito que elas devem ser tratadas, mas não entra o dom de piedade aqui, seria esmero e cuidado com as coisas próprias, mas tudo que está revestido de sacralidade, ter um respeito por causa da sacralidade. Isso é piedade. E o próximo, porque também é criatura de Deus e mais semelhante de Deus, e aqui, nesse caso, ajuda a virtude da caridade para com o próximo, que é muito difícil. Que é o temor de Deus? O temor de Deus, o sétimo e último dom, é o dom que nos faz reverenciar a Deus e ter receio de ofender a sua divina majestade e que nos afasta do mal, incitando-nos ao bem. Então, o temor de Deus não é medo de Deus. Isso é mazela, ter medo de Deus. Ninguém tem que ter medo de Deus. Agora sim, o temor é esta reverência que tem receio de ofender a Deus. Ter receio não é ter medo, é distinto. Agora, por Deus ser sumamente bom, misericordiosíssimo comigo, já usou de milhões de misericórdia para comigo, eu não vou esgotar a conta de Deus para comigo. Receio, temor. E a Sagrada Escritura diz que o início da sabedoria, que é o primeiro dom que nós vimos, é o temor do Senhor. E é esse temor que ela se refere.